Eu vou fazer leitura. A igreja me acompanha aqui. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo de Davi, um cântico. Quando a gente vê alguns salmos anteriores aqui, a gente percebe que Davi estava passando uma angústia, uma perseguição, estava clamando a Deus por socorro, né? E agora, nesse salmo, ele muda a sua posição num reconhecimento da grandeza do senhorio de Deus, né? E ele diz no início, no começo, o primeiro versículo e o último: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nesse reconhecimento da grandeza, do poder e da soberania de Deus, do senhorio de Deus, ele faz essa declaração no maior significado da palavra Senhor, Senhor nosso. O Senhor que significa poderoso, aquele que nos submete, que sobre todas as coisas, e num sentimento de submissão, da autoridade de Deus, ele reconhece a grandeza de Deus, né? E ele aqui no verso 3, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, né? Muitas vezes a gente passa despercebido, não observa essa grandeza de Deus, o poder de Deus que criou tantas coisas. Na cidade, geralmente, a gente não costuma olhar para o céu, né, e ver as estrelas, raramente ver a lua. Mas eu que sou de origem rural, à noite a gente percebia, observava muito bem como é bonito a criação de Deus, né, aquilo que Deus fez. E esse reconhecimento que o salmista teve, né, de ver essa grandeza de Deus, ele diz logo em seguida: que é o homem que dele te lembres, né? E o filho de homem que o visitas? Se tem um poder tão grande, por que vai se lembrar do homem tão pequeno, tão insignificante diante da grandeza do poder de Deus, né? Fizeste um pouco, no entanto, um pouco menor do que Deus, mas de glória e honra o coroaste, né? Deus o domínio sobre todas as coisas, sobre as aves, sobre os animais, sobre as aves, sobre os animais, sobre os peixes, né? Tudo Deus deu o domínio do homem sobre essas coisas. E por que Deus tão grande fez isso? Pelo amor que Deus tem com a sua criação, com a sua criatura, com o seu povo, né? Então, o poder de Deus manifestado para demonstrar o amor que Deus tem pelo seu povo, né? E quando a gente percebe a beleza da criação de Deus, muitas vezes a gente passa despercebido, raramente a gente observa e contempla, nossa, que maravilha que Deus fez, né? E uma curiosidade, esse salmo também, em 1969, quando Neil Armstrong pisou a Lua, primeiro homem a pisar na Lua, ele leu esse salmo, né? Porque contemplando a beleza. Então a gente imagina, lá de cima, quando ele pôde contemplar toda a beleza da terra,
né? As estrelas. Ele lembrou desse salmo, da majestade da criatura, da obra, da mão poderosa de Deus, né? Então, e Deus faz aliás, Davi faz essa declaração no reconhecimento do poder que Deus tem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que reconheçamos sempre esse poder de Deus, o amor de Deus. E Ele revelou esse amor mais ainda quando enviou seu Filho para nos resgatar, né? Então, quando Deus fez tudo isso com todo o poder, demonstrando toda a sua força, Ele lembrou do homem, né? Tão insignificante que é o homem, para que dele te lembres. E Deus lembra, porque Ele nos ama e Ele quer revelar seu amor por nós e quer nos tratar como filho de Deus, né? Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos sempre contemplar as belezas de Deus, a obra de Deus, como reconhecimento do amor de Deus por nós. Vamos curvar nossas cabeças, vamos fazer uma oração de adoração, para que Deus, para que reconheçamos a grandeza de Deus sobre todos nós. Oremos. Santo, poderoso, amado Deus, mais uma vez, ó Pai, dedicamos esse momento para louvar e bendizer Teu nome, declarar, ó Deus, a nossa submissão a Ti, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder. Nos entregamos, ó Pai, nossas vidas nas Tuas mãos, com alegria, com gratidão, porque sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que tem cuidado do seu povo. Nesse momento, ó Pai, queremos louvar e bendizer o Teu nome, pelo que Tu és, pelo que Tu tens sido em nossa vida. Agradecemos pela Tua grandeza, pela Tua misericórdia e pelos Teus cuidados sobre nossas vidas. Entregamos esse culto nas Tuas mãos, Deus, porque reconhecemos que nós precisamos Te adorar, precisamos Te louvar e bendizer Teu nome pelos Teus feitos em nossas vidas. Abençoa, Pai, nosso momento aqui nesse culto, para que possamos render de coração louvor a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu convido a equipe para nos conduzir em cânticos, a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Queremos dar as boas-vindas a todos que vieram prestar um culto de louvor e adoração a Deus. Agradecemos pela vida dos visitantes, de cada irmão que pôde estar presente aqui. É tão triste quando dois amigos se desentendem e vai cada um para um lado. Nesta hora precisa de um mediador, de alguém que reconcilie os dois amigos, né? Como Isaías leu no Salmo e pôde comentar, Deus criou todas as coisas, criou o homem, mas em um dado momento o homem se rebelou contra Deus e se tornou inimigo de Deus. E o apóstolo Paulo fala que Deus entregou Jesus, mesmo nós sendo inimigos de Deus, Ele entregou Jesus para morrer no nosso lugar. Por isso, Jesus se tornou o nosso melhor amigo. Convido os irmãos para colocar de pé e juntos louvar a esse melhor amigo que a gente tem. Só pra louvar ao Senhor, novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui.
pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Era paz no coração.
olhos. Santo Deus, é maravilhoso desfrutarmos da Tua presença, termos a vida dada por Ti para estarmos na Tua casa, cultuando a Ti, desfrutando também da presença dos nossos irmãos, tendo a liberdade de Te buscar. É maravilhoso, ó Deus, desfrutar de tudo que pertence a Ti. Amém. E nós queremos, ó Deus, Te dar toda a glória, porque o Senhor tem nos presenteado. Amém. Queremos Te pedir, Pai, no nome de Jesus, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre cada um que está aqui nesta noite. Amém. Queremos Te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor fale com liberdade a cada coração. Amém, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Amém. No nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus através do pastor Walter, e que estejamos sensíveis, nossos corações sensíveis, para que a palavra possa produzir frutos na nossa vida. O texto escolhido para nós meditarmos nessa noite está em João capítulo 14. Quem tiver a sua Bíblia aí, abra em João capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 25 até o final, versículo 31. João 14, de 25 a 31, diz assim: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. São palavras de Jesus. Que Deus nos abençoe na leitura e na meditação dessa palavra que nós queremos fazer nessa noite. Eu me formei em teologia no ano de 1986. Já se vão 34 para 35 anos. E de lá para cá, eu estabeleci uma meta para mim mesmo, de ler um livro por mês. Porque pastor está sempre falando, está sempre ensinando, precisa se nutrir para depois nutrir os outros. Graças a Deus eu tenho conseguido cumprir essa meta até hoje.
Eu estou triste esse ano porque eu só li 9 livros e nós já estamos no começo do mês 11. Tenho que correr para cumprir a meta até o final do ano. Quando eu vou ler um livro, e eu gosto do livro físico, eu vou sublinhando as partes que eu acho mais importantes. E depois, ou eu revejo essas partes, ou eu escrevo essas partes. E quando a gente faz isso, a gente grava melhor o que a gente considerou daquele livro, a parte mais importante ou as partes mais importantes. Pois bem, aprendi nessas leituras que há 4 versões do Evangelho de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. As 3 versões primeiras são bem semelhantes, apesar de terem tamanhos diferentes. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas escrevem o Evangelho de Jesus começando com o seu nascimento, depois com os seus ensinos, com os seus milagres e terminando com a morte e ressurreição de Jesus. Mas João faz diferente. João não segue essa ordem. João, que é o evangelista, que é o apóstolo, ele pega 7 milagres de Jesus, que ele considera os mais importantes, chama esses milagres de sinais, e vai contando esses 7 sinais no seu evangelho. Depois de cada sinal que ele conta, ele coloca um discurso de Jesus para explicar aquele sinal. Então tem um sinal, o discurso, segundo sinal, o discurso, e vai assim. Quando chega lá no capítulo 13, do capítulo 13 até o capítulo 17, ele reúne alguns discursos de Jesus para se despedir dos seus apóstolos. São chamados discursos de despedida. No final, que vai do capítulo 18 até o capítulo 21, aí nós temos, como os outros evangelistas, a morte e a ressurreição de Jesus. Esse texto que eu li é um mini discurso dentro dos discursos de despedida que Jesus fez aos seus discípulos antes de morrer, antes de ser ressuscitado. E quais os pontos importantes nesse discurso, ou pelo menos nessa parte do discurso? Eu queria convidar você a examinar comigo esse texto, os pontos mais importantes. Primeiro ponto mais importante está ali no versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse versículo contém um ponto importante dessa parte do discurso de Jesus. Qual é o ponto importante? Que Jesus disse que ele vai partir, mas ele vai deixar o Espírito Santo para viver nos discípulos dele. Então Jesus parte, mas deixa o Espírito Santo. E deixa o Espírito Santo não como uma influência, não como uma visita. Deixa o Espírito Santo para morar no coração de todo aquele que confia em Jesus, que se entrega a Jesus pelo batismo, que segue a Jesus. Quem faz isso pode ter a certeza da presença do Espírito Santo vivendo consigo, ensinando o que é necessário, fazendo lembrar o que é necessário, dando força diante das situações. Por isso, mesmo sendo discípulos de Jesus há tanto tempo depois, nós ainda podemos contar com a presença do Espírito Santo habitando no nosso coração. Isso, além de outras coisas, também transmite muito valor à nossa vida.
O cristão verdadeiro não precisa ter complexo de inferioridade, porque ele traz consigo a presença de Deus na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Quer companhia melhor do que essa? Quer ensinador melhor do que esse? Quer consolador melhor do que esse? Não há. Daqui a pouco nós vamos ter um batismo infantil da Clara. A Clara vai ser recebida como membro da igreja e vai ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós cremos que num batismo sincero, como é o dos pais pelos filhos que trazem os filhos, Deus concede a presença do seu Espírito para habitar naquela vida. A Clara vai ter o Espírito Santo habitando na vida dela, dirigindo a vida dela por toda a sua vida. E esperamos nós que quando ela chegue à idade da razão, ela possa confirmar esse batismo que está recebendo hoje, mesmo pequena. Por isso eu considero esse um ponto importante desse discurso de Jesus. Ele diz que vai partir. De fato, nós não temos Jesus Cristo fisicamente presente entre nós, mas temos o Espírito Santo em nosso coração, presença de Deus conosco a cada dia. Vamos para o segundo ponto importante, está ali no versículo 27. Eu vou ler de novo quando diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Qual é o segundo ponto importante desse discurso? É que Jesus consola os seus discípulos com a sua paz, mas também os repreende naquilo que lhes falta. Que coisa maravilhosa a gente sentir a paz de Jesus no nosso coração. Ele diz aqui no final do versículo que por causa dessa paz, a gente não precisa perturbar o nosso coração nem ter medo. Quantas vezes diante de desafios difíceis na nossa vida, que a tendência da gente é ter muito medo, mas essa paz de Jesus faz a gente reagir de forma diferente, faz a gente reagir com coragem, faz a gente orar, faz a gente confiar por causa da paz de Jesus presente em nosso coração. Mas nos versículos seguintes, Jesus diz que está faltando aos seus discípulos amor e fé. E por que é que ele disse isso? Porque quando ele começou a falar que ele ia partir, que ele ia embora, os discípulos não quiseram deixar. Quando alguém não respeita a vontade do outro, está querendo impor a sua vontade, é porque está faltando amor. Quem ama dá liberdade ao outro. Quem ama respeita o outro. Quem ama não é egoísta, não vê as coisas só do seu ponto de vista. É capaz de se colocar no lugar do outro e ver a necessidade do outro, o interesse do outro, o plano do outro. E os discípulos não estavam vendo isso. E Jesus lhes disse: eu deixo a paz com vocês, mas está faltando amor no coração de vocês. Jesus disse também que estava faltando fé. Lá no versículo 29, ele diz assim: disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Eles não estavam crendo. Estava faltando fé. Estava faltando confiança no plano de Jesus que ele falou tantas vezes e veio cumprir. Então Jesus consola com a sua paz, mas também mostra que está faltando amor, está faltando fé, repreende-os, fala com jeito, mas fala a verdade. Pessoa responsável é assim.
é capaz de ter uma palavra de consolo, mas é capaz de falar a verdade também. Não omite a verdade. E Jesus diz isso para os seus discípulos: deixa a paz com eles, consola-os, anima-os, mas diz: está faltando amor e está faltando paz, está faltando fé. Vamos para o terceiro ponto importante. Quero ler de novo o versículo 31, que diz assim: contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Qual é o terceiro ponto que eu vejo aqui? Que Jesus vai morrer, mas em cumprimento ao plano do Pai. E o plano do Pai era que Jesus morresse como sacrifício em nosso lugar. Tem gente que pensa que Jesus morreu porque ele foi um fraco diante das autoridades romanas e judaicas. Não foi isso. Se Jesus quisesse, como ele mesmo disse numa versão do Evangelho, ele poderia pedir uma legião de anjos e ele seria liberto daquela situação. Mas por que é que ele permaneceu naquela situação? Porque aquilo era um plano do Pai, que Jesus vem cumprir cabalmente. E esse plano incluía a morte em nosso lugar, para perdoar os pecados de quem o segue, de quem confia nele. Então Jesus vai morrer, mas como sacrifício para perdoar os pecados de quem o segue, de quem o reconhece como Senhor. A gente às vezes pensa que é bom, a gente procura ser bom e fazer o bem, e está certo, a gente tem que procurar ser bom e fazer o bem, mas nós somos falhos como seres humanos. Por mais que a gente tente ser bom e fazer o bem, isso ainda não é suficiente para o nosso perdão, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Não é. Por isso foi necessário Jesus cumprir esse plano de morrer em nosso lugar, de ser ressuscitado para destruir o poder da morte, para a gente ter o nosso pecado perdoado e a esperança de uma vida eterna na presença de Deus. Então Jesus morre, mas como sacrifício por nós. Os discípulos entendendo ou não entendendo, mas ele diz, é um plano do Pai, e eu vim cumprir o plano do Pai. Meus irmãos, esses são os pontos importantes que eu considerei nesse trecho. Jesus parte, mas deixa o Espírito Santo. Jesus consola, mas também repreende. Jesus morre, mas como sacrifício. Sabe a conclusão que eu tiro? Jesus fez tudo por nós. Jesus nos garante a presença do Espírito Santo na vida. Jesus nos garante o perdão dos nossos pecados. Jesus nos consola diante das dificuldades. Jesus fez tudo por nós. E a pergunta que eu queria deixar no final é: qual a nossa reação diante de Jesus, uma vez que Ele fez tudo por nós? O que isso muda a nossa vida? Eu penso que quando a gente percebe isso, a melhor reação é a gente confiar nele, a gente se entregar a ele, a gente segui-lo, a gente servi-lo com o que ele nos deu, porque ele já fez tudo por nós. Tenhamos uma boa reação diante de Jesus, porque reconhecemos que ele fez tudo por nós. Tudo que nós não poderíamos fazer, Jesus fez por nós. Graças a Deus por isso.
Quero convidar a equipe de louvor para nos conduzir o cântico do hino 113 do Inário Cantar Todos os Povos. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos fariseus lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha dos vales eu miro a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Ele tem um firme abrigo em tentação. Deixei por ele todos os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Os vales eu lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Não desampare